está aqui. Creio que mais uma vez será uma noite marcada pela presença do Senhor, pela manifestação da glória do Senhor neste lugar. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Oséias, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará. Após 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Então conheceremos, se prosseguirmos em conhecer o Senhor. A sua saída está preparada como a manhã, e Ele virá a nós como chuva serôdia e temporã que regam a terra. Ele virá até nós. Se nos voltarmos a Ele, desejarmos estar perto dEle, conhecê-lo, apresente ao Senhor nessa noite o desejo do seu coração. E eu tenho certeza que, segundo aquilo que você desejar, Ele se revelará a você. Amém? Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, te bendizemos mais uma vez. E te agradecemos porque o Senhor é bom e que a tua fidelidade dura para sempre. Somos gratos por mais uma oportunidade que temos de estar aqui, Jesus, e poder te sentir, e poder ouvir a tua voz, ouvir o teu falar ao nosso coração. Mas nós queremos também, Senhor, colocar diante de ti o nosso clamor, a nossa adoração, a nossa oração, e dizer o quanto nós desejamos estar diante de ti, o quanto nós ansiamos pelos momentos em que podemos nos derramar diante de ti. E que nesta noite, Senhor, nós possamos aproveitar a oportunidade que temos e oferecer a ti a mais pura adoração e intenção do nosso coração. E que nós possamos ser tocados por ti nessa noite. Que nós possamos te sentir, Senhor, nessa noite. E que mais uma vez, Senhor, a nossa adoração suba até o teu trono. E o Senhor venha a este lugar em resposta ao nosso desejo e o anseio de vermos a tua glória, Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite, em o nome de Jesus. E esperamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor já está na casa. E eu convido você nessa noite a fechar os seus olhos, erguer as suas mãos em adoração ao Senhor e entregar o seu melhor a Ele nessa noite. Amém. A atmosfera já mudou. Teu Espírito
que a atmosfera já tem mudado, né? E a atmosfera, ela está muito relacionada com aquilo que nós estamos dispostos a entregar. Quando nós queremos entregar a adoração a Deus, nós nos preparamos para isso, então o ambiente ele vai ser específico para isso. Se nessa hora talvez você não saiba nem o que você veio trazer aqui, irmãos. Infelizmente, há vezes em que nós nos preparamos para estarmos na casa do Senhor e nós sequer nos separamos em nosso próprio pensamento uma oferta específica para dar para Deus. Nós estamos agora num momento de oferta e a oferta financeira ela é importante, ela é essencial. Mas Jesus fala assim: olha, quando você vier ofertar, quando você vier trazer o seu dízimo, a sua oferta, e você tiver algum problema com o seu irmão, deixe sua oferta no altar, vá lá, resolva com ele, depois você oferta. Jesus está nos ensinando que mais importante do que o valor simbólico, mais importante do que a matéria, o que é físico, o mais importante é a condição do coração. Então nessa hora eu quero fazer você relembrar da importância de você ofertar algo para Deus. Nessa hora você está preparando o seu dízimo, a sua oferta, mas eu quero te fazer pensar que mais importante do que o valor é o teu coração. A palavra diz que a viúva, ela ofertou pouquíssimo valor, pouquíssimas moedas, mas era tudo que ela tinha. Só que o importante não é o fato de que ela ofertou o que ela tinha, mas a sua consciência, a sua intenção, a sua confiança, a sua gratidão. Então Jesus fala: olha, a oferta dela foi maior, porque ela depositou tudo o que ela tinha, não apenas o valor, mas ela depositou a sua confiança, ela depositou o seu coração. A palavra diz que a mulher, Maria, se não me engano, ela vem e ela lança um perfume caríssimo aos pés de Jesus, e ela chora, e ela enxuga com seus cabelos, e ela o adora, ela ofertou um perfume a Jesus. E naquele momento, aquele perfume, ele foi teoricamente desperdiçado no chão, foi lavado, foi esquecido, mas aquela ação, aquele coração, aquela motivação, aquilo nunca foi esquecido e até hoje é lembrado. Então que nessa hora você e eu possamos nos lembrar que aquele que é o Criador do universo, aquele que é o Criador de cada um de nós, aquele que é o único digno e merecedor de ser adorado, Ele está aqui nesse lugar. Ele está nessas quatro paredes, Ele habita dentro de você. Então nessa hora o meu papel e o seu papel é de reverenciá-lo, adorá-lo com o nosso coração, não apenas com nossos valores, adorá-lo com o nosso coração, com nossa intensidade, e não apenas com uma presença no culto, adorá-lo com consciência, com verdade, com intensidade, e não apenas vir aqui. Que você possa aproveitar os momentos que ainda se seguem para adorá-lo completamente, para se render completamente a Jesus, porque a palavra diz que Ele jamais nos despede de mãos vazias. Você veio para ofertar, mas é Ele mesmo quem te dá. Você veio para entregar tudo para Deus, mas é Ele quem te entrega tudo. Então nessa hora, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, receba ânimo no teu coração, receba vida, adore ao Senhor, se entregue por inteiro, olhe para Jesus. Ninguém nem nada é mais importante do que Jesus nessa hora, e Ele está nesse lugar. Jesus, nós adoramos ao Senhor porque antes mesmo de nós termos para te ofertar, o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que nos dá semente para semear, Tu és aquele que nos dá semente para alimentar, Tu és aquele que faz com que nossos celeiros se fartem, Senhor. E obrigado porque o Senhor é Deus que nos dá saúde, vida, condição, Pai, de levantarmos todos os dias, inteligência para trabalhar, para pensar, para agir, para administrar nossas finanças. E nossa hora nós queremos colocar aqui, Senhor, diante do Teu altar, uma oferta, Senhor, um valor simbólico, Jesus, mas muito antes de um valor depositado, nós apresentamos ao Senhor o nosso coração, a nossa confiança. Nós colocamos diante desse altar nessa hora, Senhor, não apenas um valor, mas nós depositamos inteiramente, Pai, a nossa vida, o nosso amanhã, o nosso futuro, porque tudo está nas Tuas mãos, Senhor, e nós somos gratos a Ti. Deus, em nome de Jesus te peço, Senhor, envia semente aos Teus filhos, abre as portas dos céus, Senhor, libera a bênção tal, Pai, sem medida, que não possa ser contada, transbordante, Senhor, sobre os Teus filhos, sobre a minha vida, em nome de Jesus, porque nós confiamos, Pai, em tudo, todo dom perfeito, toda qualidade, tudo que nós temos vem do Senhor, que é o autor, que
é o consumador, que é o alfa, que é o ômega. O Senhor é tudo, Pai. O Senhor estava no começo e também estará no nosso fim. E todo o meio, Pai, que nós temos, vem das suas mãos. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos só encantar essa canção enquanto você traz o seu dízimo. E vai ser muito breve. Vamos adorar o Senhor. Abre o seu coração, querido. Vamos lá. Pode ser essa mesmo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. É você que se rende. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu me encontro um pouquinho ansioso hoje. Eu estava ali à tarde, ansioso pelo culto. Eu falando assim, Senhor, acalma no meu coração. E é bom quando a gente está ansioso por estar na presença do Senhor, né? Ansiando estar na presença de Deus. Abra suas Bíblias no livro de João. Aleluia. João 14. Versículo 16. Aleluia.
de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, Senhor Jesus. Diz assim: pedirei ao Pai e Ele vos dará outro auxiliador, para que esteja com vocês para sempre. Santo Ele. Senhor Deus, amado Pai Jesus, nessa noite eu quero me colocar em Tua presença em oração mais uma vez, Senhor Jesus. Já falamos contigo, já te sentimos nesse lugar. Pedimos que o Senhor desça sobre este lugar nessa noite, Senhor, mais uma vez. Que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor me use como canal de bênção a abençoar a Tua igreja. Senhor Deus, que seja o Teu Espírito Santo a estar com cada um nessa noite e tocar em corações aqui nessa noite, Pai. Eu sei que o Senhor tem poder de mudar e mudar pessoas nesse lugar. Eu sei que talvez chegaram pessoas aqui nessa noite tristes, Senhor Jesus, sem perspectiva de estar na Tua presença. Mas estamos aqui para entrar no Santo dos Santos, Pai. Então te convidamos a encher esse lugar mais uma vez com a Tua glória. Já sentimos Tua glória nesse lugar, mas pedimos que o Senhor nesse momento usa, Senhor Jesus, o Teu vaso a falar à Tua igreja, Senhor Jesus. É o que eu te peço, que o Senhor use essa palavra nessa noite para trazer mudança e mudança verdadeira, Pai. Mudança contínua. Que a gente saia a partir de hoje dessa igreja aqui falando assim: não, Senhor, eu preciso me posicionar onde o Senhor quer que eu esteja. Deus, eu te peço isso. Use como canal de bênção nessa noite. E obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Hoje pela manhã, eu estava preocupado com o que ministrar. Eu fui para o trabalho e falando assim, desde ontem, quando o pastor convidou a estar aqui, ontem ou foi antes de ontem, não sou bem lembrado, mas ele me convidou a estar aqui ministrando, e desde então eu estou falando: Senhor, fala no meu coração, traga algo no meu coração, algo que eu consiga compartilhar com a Tua igreja, que eu também possa viver isso. Que o Senhor traga uma palavra que não seja somente para quem está sentado, mas que seja também para mim, que vou estar no culto ministrando. E desde ontem eu estava orando e buscando por isso, e não tinha me vindo nada à memória, nada à minha cabeça. Eu falando: Senhor, ajuda-me a preparar a Tua palavra, porque eu sei que tem pessoas que necessitam comer algo da Tua parte. E hoje, quando eu cheguei ali meio-dia para almoçar, eu peguei a Bíblia e falei: Senhor, fala comigo agora, eu preciso te ouvir, E eu abri a Bíblia e o Senhor começou a ministrar em meu coração. Ele começou a ministrar sobre essa passagem a qual Jesus está falando, que ele ia rogar ao Pai, clamar ao Pai, que o Pai enviasse outro auxiliador para estar conosco para sempre. E eu intitulei essa mensagem nessa noite de O Espírito e a Noiva. O Espírito e a Noiva. Ali Jesus, ele promete, ele estava prestes a ir para a cruz, e ele não queria que deixasse aquele povo sozinho. E eu estava imaginando hoje ali meio-dia, eu falei assim: nossa, como deveria ser bom estar com Jesus. Aqueles homens ali, eles permaneceram cerca de 3 anos com Jesus, aprendendo, vivendo, convivendo com Ele. E eu creio que naquele momento de partida no coração de Jesus começou a doer, porque ele estava pensando assim: eu vou partir para o Pai, e quem estiver aqui vai sentir falta. E por que eu falo isso? Que eu acho que Jesus ele pensou assim, não está escrito na Bíblia, mas porque quando a gente está próximo de alguém cheio da presença do Senhor, quando a gente convive com alguém cheio da presença do Senhor, quando a gente faz amizade com uma pessoa cheia da presença do Senhor, a gente se aproxima dele. Quando ele sai de perto da gente, faz falta. A gente começa a sentir falta daquela pessoa. E Jesus, ele sendo Deus, imagine como era estar na presença de Jesus, né? Às vezes a gente está na presença de uma pessoa, de um ser humano cheio da presença de Deus, é tão bom. Agora imagine estar na presença do próprio Jesus, sendo Deus, ainda que ele estava aqui como um homem, mas ele era Deus. E eu creio que devia ser uma presença gloriosa, porque hoje a gente sente a presença de Deus no meio culto, e a gente sente aquele arrepio gostoso, sente a presença e vê o clima mudar.
Então Jesus, ele sabia da sua partida. E ele sabia que aquelas pessoas que iriam ali ficar, elas iriam ficar tristes com a partida de Jesus. Elas iriam ficar tristes. E Jesus, ele fala isso. Ele fala assim: eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele vai enviar um Consolador. Vocês vão passar por um período chorando, tristes sem eu estar aqui, mas o Pai vai enviar um Consolador, a qual vai consolar vocês. E o interessante é que Jesus vai falar: vai estar com vocês para todo sempre. Todo sempre. Então a gente aqui já entende que o Espírito Santo está conosco aqui na terra hoje, está habitando em nós, e que é para todo sempre. A gente, quando subir para os céus, o Espírito Santo também vai voltar para o lugar dele, e a gente vai estar com ele lá. E Jesus, ele faz essa promessa. E a gente, decorrendo mais a Bíblia, lá em Atos 2, a gente vai ver a descida do Espírito Santo sobre a igreja, no dia de Pentecostes. Todo mundo aqui, eu creio que já conhece a história, que estavam o povo reunido em oração e adoração e buscando a Deus. E naquele momento vem o Espírito Santo sobre a igreja e enche a igreja. E a partir daquele momento ali, o Atos começou a acontecer. Quem fez o curso aqui sabe que o livro de Atos, ele foi escrito, está sendo escrito até a volta de Cristo. Então o Espírito Santo foi derramado naquele dia sobre todos para estar conosco. E é algo muito interessante, é algo muito legal. Eu me alegro muito hoje de ter a experiência de ter convivido tantos anos com o Espírito Santo, porque eu me lembro bem, antes de eu aceitar Jesus, eu tinha um vazio dentro de mim que era inexplicável. Era um vazio, às vezes, que eu chegava em casa, deitava ali na minha cama e sentia um vazio. Eu não sabia por que existia aquele vazio. Eu não sabia por quê. Eu não sabia por que eu sentia um vazio no peito, uma lacuna que nada preenchia. Às vezes eu estava com os meus colegas, com meus amigos, e aquela alegria momentânea fazia esquecer daquela lacuna que tinha no coração. Mas logo quando chegava em casa, ficava sozinho, eu começava a sentir. Eu creio que todo mundo aqui que um dia aceitou a Cristo, ou talvez não aceitou ainda, quem está assistindo, sente esse vazio. E Jesus, quando ele faz aquela promessa que enviaria um Consolador, ele envia o Espírito Santo justamente para preencher esse vazio nos nossos corações. E eu me sinto muito feliz, muito alegre de ter a presença do Espírito Santo. Hoje minha esposa louvou aqui, o hino que ela iniciou, e ela estava louvando ali em casa. Eu falo assim: Senhor, como encaixa a tua palavra? O Senhor é perfeito em tudo. O Senhor sabe o que fazer e sabe como fazer da melhor forma possível. E a gente cantou aqui, exaltou o Espírito Santo, exaltou Ele porque Ele está aqui nessa noite. Ele está nesse lugar, irmãos. E todas as vezes que a gente sair de casa, a gente tem que sair na intenção de falar assim: não, eu vou lá encontrar com esse. Na verdade, eu vou sair de casa, vou levar o Espírito Santo até a igreja, para a gente se encontrar e fazer um culto ao Senhor, ao Deus Pai, e a Jesus que está no céu. E a gente tem que ter esse entendimento. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes a gente sai de casa simplesmente por sair. A gente vem até a igreja simplesmente por vir. Isso é normal. Não queria que fosse, mas é normal. Infelizmente, a gente não queria. Quem está aqui, o pastor também está aqui, a pastora, sabe que queria que todo mundo chegasse aqui querendo adorar, exaltando, orando e buscando o Espírito Santo, a ponto de acontecer um avivamento em todos os cultos. Mas a gente sabe bem a verdade que não é bem assim. Muitas vezes a gente sai de casa sem o intuito de encontrar com o Espírito Santo, sem o intuito de vir à casa do Senhor, adorar, exaltar, engrandecer e ter intimidade com esse Espírito. E bem verdade que a gente precisava sair de casa e falar assim: não, eu preciso ir à casa do Senhor para adorar o meu Pai. E na verdade não somente na igreja. A gente tem muito costume de adorar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor aqui na igreja. Isso é maravilhoso. Mas a nossa vida com o Espírito Santo, assim como a gente vai ministrar aqui ao decorrer da mensagem, tem que ser cotidiana, diária, em todo momento. Em todo momento. A gente tem que entender que o Espírito Santo é uma pessoa e que Ele está ali para se relacionar conosco. Ele quer se relacionar conosco. E muitas vezes a gente negligencia a presença do Espírito Santo. Muitas vezes a gente não dá o devido valor, não dá a devida importância ao Espírito Santo, irmãos. E hoje eu estava ali em casa, nesses poucos minutos,
E às vezes é bem verdade que na correria do dia a dia a gente esquece de entrar na presença do Senhor. Às vezes a gente chega ali de manhã, ora, busca a presença do Senhor, levanta, vai trabalhar, passa o dia corrido, chega no meio-dia, lê alguma coisinha e vai trabalhar de novo e passa o dia corrido, e a gente esquece que o Espírito Santo ele está o tempo todo conosco, o tempo todo ali falando: eu estou aqui, meu filho, eu quero me relacionar com você, eu quero estar com você. Amém? Uma frase, um pequeno texto que eu tirei aqui de um estudo sobre o Espírito Santo que eu estava lendo alguns dias atrás, diz assim: a terra foi visitada por um Deus em forma humana, Jesus Cristo, e Ele ao seu partir prometeu a descida do Espírito Santo que veio até nós, até o nosso meio, pronto para agir onde quer que haja corações prontos a recebê-los. O autor é o pastor Napoleão Falcão, e é um estudo que ele faz sobre o Espírito Santo. Eu estava lendo alguns dias atrás, e é uma frase que a gente vê que o Espírito Santo ele quer operar e quer agir onde há corações dispostos a aceitar, corações dispostos a falar assim: ei Deus, eu estou aqui, usa-me a mim, envia-me a mim, fale comigo, ministra sobre minha vida. Eu falo assim, tem sido uma experiência maravilhosa na Casa de Bênção, e eu sempre cito aqui quando eu tenho a oportunidade de ministrar, porque a gente tem um momento de comunhão, de intimidade, a qual a gente aprende sobre Deus. E a gente estava ali essa semana na casa da irmã Ilana, do irmão Davi, e como foi bom a gente compartilhar aquilo que foi ministrado aqui no domingo. E o Espírito Santo, por ele estar ali à vontade, ele começa a trazer à memória coisas boas, começa a trazer à memória as coisas maravilhosas que foram faladas aqui. E a gente vê que o Espírito Santo, ele só está esperando uma oportunidade de falar. Ele só está esperando a gente pegar o nosso coração, assim como o autor aqui falou nessa frase, e falar assim: Senhor, eu estou aqui disposto a ser usado por Ti. Eu estou aqui disposto a deixar o Senhor falar através da minha boca. E a gente vê todos que estão indo na casa de bênção assim, que é bem fácil a gente falar algo da presença do Senhor. Marcelo não está aqui hoje, mas na casa de bênção ele falou assim: eu quero começar a ministrar na igreja. Ele ministrou aqui nesses dias, eu não pude estar por motivo de trabalho, mas a gente vê que para o Espírito Santo nos usar é fácil. Ele está acessível a nós, não como objeto. Eu não estou falando não como objeto. Tem pessoas que falam assim: eu posso aprender a pegar e usar o Espírito Santo. Não é isso que eu estou falando nessa noite. O Espírito Santo ele está como aquele amigo fiel, que está ali parado falando assim: não, eu estou aqui, se você querer, eu converso com você e mudo a sua vida. E muda a sua vida. E a gente esquece que a gente tem um Deus Todo-Poderoso habitando em nós. A gente esquece que a gente tem a presença do Espírito Santo, que é um Deus, um homem, uma pessoa da Trindade dentro de nós, habitando em nós, a qual Jesus um dia prometeu e realmente aconteceu, e o Espírito desceu e hoje habita em nós. E a gente esquece que a gente tem acesso a Deus. Irmãos, isso é tremendo. O povo no Antigo Testamento, eles não tinham acesso a Deus diretamente. A gente tem. A gente todos os dias tem a oportunidade de não somente dobrar os joelhos. É claro que quando você se dobra os joelhos, você reverencia a Deus, Ele também se alegra por isso. Mas a gente não tem só a oportunidade de falar com Deus quando a gente tem momentos para dobrar os joelhos. A gente tem momentos a falar com o Espírito Santo em todo o tempo. Todo o tempo. Qualquer momento, qualquer lugar. Qualquer lugar, irmãos. Qualquer lugar. Se você chamar a presença do Espírito Santo, Ele vai falar: eu já estou aqui. Eu só estava esperando você falar. Eu já estava aqui te esperando. Eu já estava aqui com você. Amém? Estão entendendo? Para quem é o Espírito Santo? Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e sejai batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito de vós, dos vossos filhos e de todos aqueles que estão longe, e de todos aqueles que Deus quiser chamar. O Espírito Santo está disponível a todos. O Espírito Santo,
Ele está disponível a todos. E é tão ruim quando a gente passa a vida toda no mundo e não tem acesso ao Espírito Santo. É péssimo, é ruim. Quando a gente passa a vida toda lá no mundo e fala assim, tinha um Deus Todo-Poderoso ao qual podia acessá-lo. Eu não consegui acessá-lo. Mas sabe o que é pior que isso? É a gente passar a vida na igreja, a gente aceitar Jesus um dia, passar a vida aqui vindo na casa do Senhor e não acessar esse Espírito Santo. É mais triste ainda, porque a gente já ganhou acesso a Ele. E a gente esquece que a gente já tem esse acesso. Tem tantas pessoas, irmãos, não estou falando da igreja, não estou falando de ninguém aqui. Eu estou falando em geral. Tem tantas pessoas que vivem uma vida cristã, vivem na casa do Senhor 50, 70, 80 anos e não acessou o Espírito Santo. Não entendeu a pessoa do Espírito Santo. Não entendeu o que é relacionar-se com o Espírito Santo. O Espírito Santo, no momento que eu estava ali no sofá meio-dia, minha esposa vai falar assim, rapaz, como é que ele pensou tanta coisa de menos de meia hora? Mas enquanto eu estava ali no sofá, descansando do almoço, e o Espírito Santo falava isso, e trazia à memória o relacionamento com Ele. E eu só tinha agradecido. Eu falei, Senhor, o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, o Senhor me tirou de onde eu estava perdido, eu estava condenado, e o Senhor me deu perdão. E além do meu perdão, o Senhor permitiu que o Espírito Santo, que é o Senhor também, estando comigo. E é uma coisa maravilhosa, irmãos. Ontem eu estava vendo no Facebook, se eu não me falar de memória, ou foi no Instagram, um pastor não, na verdade um historiador, ele falando algo, e me chamou a atenção. Ele contando uma história acerca de um rapaz que tinha cometido um crime, e ele foi o governador naquele local, a qual ia dar a carta de perdão dele, e ele não aceitou essa carta de perdão. É mais ou menos assim a história. E quando ele vai ser morto, ele não aceita esse perdão por motivo de ignorância. Quando ele vai ser morto, ele fala com aquele pessoal, ele fala assim, eu não estou morrendo pelo crime que eu cometi, eu estou morrendo pelo perdão que eu deixei de aceitar. E com Deus é da mesma forma. Muitas vezes a gente vai ser condenado ao inferno não porque a gente cometeu o pecado, mas porque a gente rejeita o Espírito Santo, porque a gente rejeita o sacrifício do Espírito de Jesus e rejeita a pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes acontece isso com a gente. O pecado, ele não pode nos condenar ao inferno. O que vai nos condenar ao inferno é a falta de aceitar o perdão que Jesus já nos deu. Jesus já nos perdoou. Jesus já nos perdoou. E basta que a gente levante as mãos e fale assim, Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador. E a partir daí você tem acesso à pessoa do Espírito Santo. Você tem acesso a estar íntimo com o Espírito Santo. Amém? Estão entendendo? Somos sua habitação. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim, não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Então a gente entende que a gente já é morada. Deus, ele já nos criou, assim como o pastor ensinou aqui na questão de aulas, já ensinou também na questão das pregações. A gente foi feito totalmente compatível a receber o Espírito Santo. Então a gente é a casa preparada. Deus, ele já nos preparou antes mesmo da fundação do mundo para receber o Espírito Santo. Então a gente é a habitação desse Espírito. Aleluia, perdão, irmãos. E quando a gente entende que a gente é a habitação do Espírito Santo, todos aqui moram na casa, creio eu. Não tem ninguém aqui que mora na rua, creio eu, em nome de Jesus. Se estiver talvez assistindo, Deus pode abençoar e ter uma casa também para um teto para você estar. Mas todos nós temos uma casa, temos uma habitação, ali a gente mora. Eu tenho uma família abençoada, 2 filhos, uma esposa, a gente habita ali naquela casa e tem um convívio. E eu hoje em dia eu entendo um pouquinho o que é ser habitação. Habitação é ser um lugar onde vai ter pessoas que se relacionam. Pessoas que se relacionam. Então hoje a gente é a habitação do Espírito Santo.
Mas o interessante é que o Espírito Santo que habita em nós, ele está em nós, mas ainda assim o nosso Espírito também habita em nós. Então são duas pessoas morando numa casa. Meu irmão, e como é ruim quando você está brigado com uma pessoa de casa, que você passa por ela ali e você fica sem vontade de falar. Como é ruim, né? Você está dentro de uma casa, eu já morei com meus irmãos e a gente brigava, 3 homens dentro de casa, tinha vezes que a gente brigava, não tinha jeito. E a gente passava ali 1, 2 dias sem se falar, e era um clima ruim. Como um via o outro doido para falar, né? Não queria falar com o outro, mas o orgulho não deixava. E a gente passava ali 2, 3 dias até um vir pedir perdão ao outro e começar a conversar de novo. Então era uma experiência péssima, passar poucos dias sem se falar. E muitas vezes a gente divide a habitação com o Espírito Santo, o nosso Espírito também. E a gente não conversa, não se comunica, não se relaciona com Ele. Ele está habitando em nós, mas não há relacionamento. O pastor ele vai lembrar aqui uma frase que eu falei há alguns dias, que muitas vezes tem denominações que não creem na manifestação do Espírito. E eu até falei com ele na época, eu falei assim, é como se fosse uma igreja a qual estivesse caminhando para os céus com um braço amarrado. É como se ele não tivesse um braço para agir. Irmãos, eu não sei como seria se eu não tivesse a interação com o Espírito Santo, porque tudo em mim eu dependo dele. Tudo em mim, relacionado à minha vida espiritual, eu dependo dele, e relacionado à vida física também. Em tudo eu olho, tudo eu falo, Senhor Jesus, abençoa aqui, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Se o Senhor não for comigo, nem deixe que eu vá. Então, tem que ter um relacionamento com o Espírito. A gente tem que se relacionar com Ele, ter intimidade. O livro, aleluia, o livro Bem-vindo ao Espírito Santo, é Bom Dia Espírito Santo, eu não lembro qual dos dois agora, me falha a memória, mas Benehim, ele vai falar que o Espírito Santo é uma visita muito educada, a qual você é o dono da casa, e falando de habitação, a qual você é o dono da casa, e ele chega para te visitar, ele chega para estar com você. E ele é aquela visita tão educada que ele fica ali, assentado dentro da sala. Ele não se move dali, a menos que você o convide para ir para algum lugar. O Espírito Santo, ele é essa pessoa educada, ele não vai invadir lugar nenhum. É tanto que a gente, quando fala assim com o Espírito Santo, tem um pecadinho de estimação, esse que não toca, ele não toca. Você convive a vida inteira para aquele pecado, ele não tira de você. Porque você não convidou ele, porque ele é extremamente educado. Ele é uma pessoa extremamente educada. Mas no momento que você começa a convidar e falar assim, Senhor, vem para um lugar, quarto, que eu quero estar contigo ali. Ali vai ser o meu lugar de oração. Aí você vê assim como a pastora ministrou aqui no curso também, sobre um lugar secreto. A gente vai começar a ver o Espírito Santo mover nas nossas vidas. Quando você começa a chamar Espírito Santo, vem aqui, vem tomar um café na cozinha. Eu preguei um tempo atrás sobre amizade. E eu falei, tem aqueles amigos que eles não entram para a sua casa e vão para a sala. Eles vão direto para a cozinha, porque tem intimidade para isso. E o Espírito Santo, ele quer ter essa intimidade com a gente. Ele quer ter esse acesso a essa habitação. Ele quer que você convide ele a estar em todas as áreas das suas vidas. Em todos os cômodos, em todos os quartos dessa habitação. Ele quer isso. Ele quer que você o convide e fale assim, ei meu amigo Espírito Santo, vem aqui comigo, entre no quarto e trate aquilo que necessita ser tratado. Espírito Santo, entre aqui no banheiro e veja como é lindo, então trate aquilo que precisa ser tratado. Claro que a gente está falando aqui figuradamente, mas isso entra em várias áreas das nossas vidas. Às vezes a gente precisa ser curado de algo. Eu não falo aqui de cura física. É claro que o Espírito Santo tem o poder para curar o nosso físico. Mas eu falo uma cura de uma área sua que você fala assim, eu não consigo me libertar disso. Irmãos, eu passei muitos anos na presença do Senhor, precisando ser liberto de vários pecados, irmãos. E isso não é vergonha, acho que todos aqui passaram e lutam também para isso. E eu passei por vários anos falando, Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso. É isso que o Espírito Santo quer. Que a gente fale com Ele assim, ei, eu estou aqui, o Senhor habita em mim, e sozinho eu não consigo manter essa habitação em pé. E aí você vai ver o Espírito Santo, às vezes vindo como um amigo ali,
trazendo uma colher de pedreiro que você tem nas paredes. Você vai ver o Espírito Santo transformando a habitação. Você vai ver ele como um amigo, às vezes pegando a vassoura e limpando a casa, porque tem amigos que fazem isso. Tem amigos que às vezes chegam na casa de você e o Espírito Santo, ele é um amigo seu. Muitas vezes ele vai falar assim: não estou aqui, eu vou te ajudar a limpar a louça suja, para você se tornar a habitação mais limpa. E a gente tem que entender isso, que o Espírito Santo ele quer ter esse acesso. E somente nós, como dono da habitação, temos esse direito de dar a Ele acesso a todas as áreas das nossas vidas. Temos o dever como cristãos, porque um dia a gente levantou as mãos e falou assim: Senhor, eu te entrego a minha vida. E muitas vezes a gente fala simplesmente da boca para fora. Muitas vezes a gente só levantou as mãos e falou: eu te entrego a minha vida, mas não me entregou de verdade. O Espírito Santo muitas vezes está batendo na porta e falando: ei, eu quero entrar. Eu quero entrar, eu quero fazer de você minha habitação. Eu quero transformar, eu quero mudar, eu quero restaurar, eu quero fazer aquilo que você tanto quer. Mas sem mim você não vai conseguir. Sem o Espírito Santo você não consegue. Sem o Espírito Santo você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Infelizmente é verdade. Você nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue sem o auxílio do Espírito Santo. Então a gente tem que entender isso. E a gente tem que começar a buscar se relacionar com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Coloquei aqui: temos que experimentar o Espírito Santo. Temos que experimentar. Eu tenho duas filhas ali, e muitas vezes ela fala assim: eu não gosto de algo sem nunca ter comido, sem nunca ter visto, na verdade. E não experimenta para saber se é bom ou se é ruim. Se é bom ou se é ruim. E a gente tem que entender e começar a experimentar o Espírito. Experimentar experiências com Ele. Experimentar estar com Ele. Você lembra que eu falei que muitas vezes Ele está batendo a porta e falando: eu quero entrar na habitação? Muitas vezes a gente não permite. Então hoje Ele está nos convidando a fazer isso, a abrir a porta e deixar Ele entrar. E a gente começar a experimentar, irmãos. Eu te falo por experiência. É maravilhoso. Você não vai viver nada melhor na terra. Eu te falo com toda certeza. Quando você tem um acesso ao Espírito Santo e começa a viver com Ele cotidianamente, e estar com Ele o tempo todo e viver para Ele, não tem nada melhor, irmãos. Quando você dobra os seus joelhos para orar e você começa a sentir aquele arrepio gostoso, e aquela presença maravilhosa, e aquela vontade de falar em línguas, não há nada melhor. Não há experiência melhor na terra. Eu acho que Deus falou assim: não vou deixar isso aqui para eles saberem como é que é o céu na terra. Então a gente tem que começar a experimentar o Espírito Santo. A gente tem que começar a permitir Ele adentrar nas nossas vidas e trazer a mudança necessária. Muitas vezes, irmãos, vai ser difícil. Muitas vezes Deus vai te falar assim: ei, irmão, eu preciso que você tire isso da sua vida, para que eu possa habitar junto a ti. E às vezes aquilo que Ele está pedindo nem pecado é, mas você ama muito. Mas o Espírito Santo está falando: eu só preciso que você abra mão muito tempo para estar comigo. Porque talvez você não sabe que o maior prazer da terra é estar comigo. Então a gente, muitas vezes, o Espírito Santo vai falar isso, vai falar: não quis por mim. E você, às vezes, com pesar no coração, irmãos, que às vezes dói, você vai falar: não, vou afastar de mim, porque eu preciso ter um contato com esse Espírito Santo. Eu preciso experimentar novas experiências com Ele. Eu preciso adentrar em novos lugares com o Espírito Santo. Eu preciso fazer uma intimidade mais sólida. Eu preciso fazer uma amizade mais sólida com Ele. Você vai ver que muitas vezes você abrindo mão, você vai se aproximar dele. O interessante é que Ele, como amigo, abriu mão da coisa melhor que eu acho que tem, que é estar no céu junto a Deus. Ele abriu mão e falou assim: não, vou descer para habitar naquelas pessoas lá que não casa suja, tem casa que é suja. E Ele fala assim: não, eu vou abrir mão de estar no céu para descer e habitar com eles. Então a gente entende que Ele já abriu mão de algo por nós. Agora basta que a gente abra mão de algo nosso para estar com Ele, para experimentar Ele, para viver dele. Amém? Estão entendendo?
Glória a Deus. Tem uma frase no livro Bem-vindo Espírito Santo, é um livro que eu li um tempo atrás. Diz assim: é preciso ter paixão pelo poder divino, é preciso ter fome em seu coração, uma fome que faça continuar procurando até experimentar em sua própria vida os milagres que a Bíblia descreve. É algo que é um livro que eu falo assim, se fosse talvez antigamente eu entraria para a Bíblia, porque é um livro muito lindo, e a gente conhece muito sobre o Espírito Santo através da vida do Benedinho aqui, e a gente tem que desejar e ter fome pelo Espírito a ponto de a gente começar a viver os milagres que a Bíblia mostrou. A gente tem que ter fome a ponto de falar assim: não, eu vou ter fome e sede de buscar tanto o Espírito Santo, que eu vou começar a ver os milagres acontecerem onde quer que eu passe. Irmãos, se você pegar o livro de Atos, você vai ver o Espírito Santo fazendo tantas coisas naquele livro. E talvez é o livro que mais mostra a interação do Espírito Santo para com o homem, e a gente vê ele fazendo tantas coisas. E Benedinho ele vai falar justamente isso, que você tem que buscar e ter fome a ponto de você falar assim: não, eu preciso viver o que a Bíblia fala que eu tenho que viver. Eu preciso começar a viver os milagres que a Bíblia fala que eu tenho que viver, porque eu tenho acesso ao Espírito Santo, eu tenho acesso ao combustível, eu tenho acesso a todo o poder de Deus que é o Espírito Santo. Então eu posso começar a viver nele e começar a viver os milagres que há nele também. Amém? Glória a Deus. Coloquei aqui algumas características do Espírito Santo, que ele é infinito em profundidade. Ele é infinito em profundidade. Porque ao decorrer dos anos que vai se passando, pastor tem quantos anos de cristão? 35? 35? É que desde quando nasceu. Talvez tem pessoas aqui que tem mais de 35, eu não sei se tem. Mas eu tenho que uns 19 anos mais ou menos. Mais ou menos isso, uns 19 anos na presença do Senhor. E o interessante é que ele é infinito em profundidade. Eu achava que eu conhecia o Espírito Santo há 10 anos atrás. E em 10 anos ele me trouxe tantas coisas novas. Ele me trouxe tantas coisas novas da presença dele, que eu falo assim, de 10 anos atrás eu não conhecia nada do Espírito Santo. E o interessante é que daqui 10 anos eu vou me olhar, vou falar assim: rapaz, no período de 10 anos não conhecia nada sobre o Espírito Santo, não conhecia a profundeza do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é infinito. Se a gente querer mergulhar nele, a gente vai mergulhar e não vai acabar, porque ele sempre tem uma novidade, sempre ele tem algo a mais. É igual a passagem de Ezequiel, né, que fala sobre os rios que correm no trono do Senhor, e que aquele homem chega um momento que ele começa a atravessar a nada porque já não conseguia andar mais. E o Espírito Santo é assim: quanto mais você quer se aproximar dele, mais novidade de vida ele tem. Quanto mais você entra na presença dele, mais coisas boas ele tem para nós. Irmão, se você buscar um grau de intimidade tão grande com ele, você vai viver coisas maravilhosas. E eu não falo somente para a obra do Senhor, claro, ser usado na obra do Senhor é maravilhoso, mas para um relacionamento com o Espírito Santo. Tem coisas, irmãos, isso aqui às vezes é difícil de entender. Tem coisas que somente o Espírito Santo vai tratar na sua alma, que ele não vai conseguir usar mais ninguém para tratar com você. Infelizmente, a gente quer ser usado para tratar todo mundo. A gente está na igreja que trabalha com cura interior, mas tem coisas que somente o Espírito Santo vai conseguir tratar em seu coração, porque infelizmente você não vai aceitar que venha do exterior, você só vai aceitar que o Espírito te trate. Então você precisa se relacionar com ele, a ponto de você falar assim: não, Senhor, estou disponível ao Senhor, eu estou disponível a deixar o Senhor tratar aquilo que necessita tratar, eu estou disponível ao Senhor fazer um milagre que eu preciso que o Senhor faça em minha vida. E muitas vezes, irmãos, isso vai ser no secreto, vai ser nos momentos seus ali, que você vai estar andando pela rua e balbuciando, falando com o Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu estou num momento difícil,
eu estou precisando de um abraço, eu estou precisando de um carinho, eu estou precisando de um ombro amigo para chorar, e eu não quero chorar para o homem, mas eu quero chorar para ti. E aí você vai ver o Consolador começar a te consolar. Você vai começar a ver lágrimas derramadas dos seus olhos. Você vai falar, mas por quê? Porque você está na presença do Espírito. Porque o Espírito começou a tratar o seu interior. Porque o Espírito começou a tratar você de dentro para fora. E é onde a mudança acontece, irmãos. A mudança acontece, o Espírito Santo ele quer estar com você, para que ele mude de dentro para fora, para que ele comece a trabalhar de dentro para fora. E só vai haver isso se a gente entender quem ele é. Se a gente entender o quão importante ele é, o quão necessário ele é para as nossas vidas. Se ele não fosse tão necessário, o próprio Jesus não falava que não tinha que ter um Consolador para estar conosco para todo sempre. Se Jesus ele falou isso, porque o Espírito Santo é de extrema necessidade para o mundo, é de extrema necessidade para a gente. Amém? Estão entendendo? Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo ele é transformador. O Espírito Santo ele é transformador. Quando a gente permite que o Espírito Santo entre nas nossas vidas, de verdade, irmãos, eu estou falando entrar de verdade. Não é simplesmente eu falar da boca para fora, não. Eu abrir o meu coração e falar, Senhor, entra em mim, faz em mim. Você vai começar a ver o Espírito Santo como um agente transformador. Ele começa a transformar ambientes. Irmãos, talvez você conheça alguém que já se converteu e a casa era uma total bagunça. Todo mundo reclamava. E quando você chega naquela pessoa, após um tempo que se converteu, você vai falar com os familiares dela, ela fala assim, rapaz, mudou da água para o vinho, se transformou. Por quê? Porque o Espírito Santo começou a mudar. Porque o Espírito Santo começou a boa obra. Amém? Ele começou a transformar. Então ele transforma ambientes, ele transforma lares. Ele pega lares que era triste, lugar de angústia, ele transforma em lugar de alegria. Ele transforma casas que ali talvez padecia fome e começa a enviar para que tenha abundância. O Espírito Santo ele tem esse poder. Ele é um agente transformador de ambientes. A gente vê quando a gente chega aqui no culto, se a gente chegar no culto e não buscar a presença do Espírito Santo, o culto é vazio. Parece que a igreja vira um bocal, né? Que a lâmpada não está. Mas no momento que a gente se disponibiliza e fala assim, Senhor, eu quero te buscar, eu quero o Espírito Santo nesse lugar, a gente vê o ambiente mudar. A gente vê a atmosfera, né? Começar a se transformar. A gente vê o lugar começar a criar um ambiente de glória, um ambiente a qual Deus está preparando para ele descer. Às vezes ele nem desceu ainda. Às vezes ele fala assim, eu só estou preparando o ambiente para que quando eu descer aconteça algo tremendo. Então a gente entende que o Espírito Santo é um agente transformador. Mas ele não é um agente transformador somente de ambiente. Ele é um agente transformador de pessoas. Ele é um agente transformador de pessoas, quando a gente permite. Irmãos, tem pessoas que têm uma natureza difícil. Eu tenho uma natureza difícil. Minha esposa me conhece. Eu tenho uma natureza difícil. E tem várias pessoas que têm. Irmãos, e olha que o Espírito Santo já me mudou, acho que uns 80%. Mas, e eu vejo ao longo do Senhor em minha vida, muitas vezes, na vida de minha esposa, na vida de pessoas que eu conheço, na vida de pessoas que estão próximas. Porque o Espírito Santo, ele é esse agente transformador. Ele, onde ele chega e ele acha oportunidade, ele transforma. Ele transforma vidas. A maior transformação é que quem era morto passa a viver com o Espírito Santo. Começa a ter vida, ter alegria, ter amor. Começa a brotar uns frutozinhos do Espírito, né, que é maravilhoso na vida. E a gente vê que o Espírito Santo ele tem isso preparado para todos nós. E ele quer falar nessa noite. Eu estou aqui, eu estou com você o tempo todo, não só na igreja. O Espírito Santo ele está falando isso. Eu estou com você o tempo todo, não somente na igreja. Em todos os lugares ele está com você. Você tem que ter a certeza disso e entender que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa do Espírito Santo. Então você tem que entender isso. O tempo todo ele está com você. Ele quer falar contigo. Muitas vezes ele vai querer usar a sua boca para falar. Irmãos, talvez quantas pessoas deixou de vir à presença do Senhor porque a gente não está interagindo corretamente com o Espírito Santo.
Talvez quantas pessoas morreram por a gente não ser usado por Ele. E muitas vezes o Espírito Santo ele quer essa interação com você, esse grau de intimidade, esse grau de profundeza, de estar contigo o tempo todo, de conversar com você, de você abrir sua vida para Ele. E quando a gente começa a contar a nossa vida e falar com Ele, é interessante que a gente começa a ouvir algumas coisas dele também. E o mais interessante é que as coisas que Ele tem para contar para nós são maravilhosas, irmãos. São coisas do céu, são coisas nascidas do coração de Deus, são sonhos nascidos do coração de Deus, são promessas nascidas do coração de Deus, que não é um monólogo, não é a gente somente falando com o Espírito Santo, mas muitas vezes Ele vai estar falando conosco e tratando, transformando e dando vitória para nós. E a gente tem que entender isso. Amém? Estamos entendendo? Glória a Deus. Já estou terminando. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: e todo aquele que ouvir, diga venha. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, venha e beba da água da vida. E o capítulo 20, o versículo 20 diz assim: aquele que testemunha dessas coisas diz sim, eu venho em breve. E ele termina a carta falando assim: amém, vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem bem. Irmãos, esse tempo todo na mensagem eu falei sobre o indivíduo do cristão, sobre nós separados. Mas no final aqui eu quero entrar na questão da noiva do Senhor. Somos a noiva do Senhor, somos a igreja. O interessante é que em Apocalipse aqui diz que o Espírito e a noiva dizem bem. Então a gente entende que a noiva tem que andar o tempo todo em comunhão com o Espírito Santo, para que a gente deseje o noivo, assim como o Espírito Santo tem desejado a vida do noivo. O Espírito e a noiva dizem bem. Somos a noiva do Cordeiro. Somos a igreja a qual Deus deixou na terra para um dia se encontrar com Ele num casamento magnífico. Irmãos, e o Espírito Santo Ele está aguardando por isso. Ele está aguardando essa noiva linda, imaculada, santa, para estar com Ele um dia. E a gente subir com o Espírito Santo e falar assim: ei, Deus, Jesus, o Senhor enviou para estar conosco, Ele está aqui até o final dos dias. E eu entendo com isso que a igreja nunca pode se separar do Espírito Santo. A gente nunca pode deixar o Espírito Santo. A gente nunca pode, como igreja. Porque é com Ele que a gente vai chamar: vem Senhor. É com o Espírito Santo que a gente, como noiva do Cordeiro, vai chegar um dia e falar: vem. E o próprio Jesus, assim como Ele fala no capítulo 20, Ele vai dizer: sim, eu venho, porque o Espírito e a noiva estão me clamando. Então a gente tem que entender isso o tempo todo. A gente é um ministério novo, a gente é um ministério que ainda não completou nem os 2 anos. A gente sempre tem que entender isso. O Espírito Santo é indispensável para que haja um casamento, para que haja um casamento com o verdadeiro noivo, que é Jesus Cristo. Amém? Se coloque em pé nessa noite. Vamos orar ao Senhor, exaltar. Eu espero sinceramente que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Eu espero sinceramente que a partir de hoje você fale assim: Espírito Santo, eu estou aqui disponível a Ti. Entra em mim, traga mudança, muda o meu coração humano. Tira esse coração de pedra e bota um coração de carne. Tira esse rancor do meu coração e coloque a Tua paz, a Tua alegria. Porque é isso que o Espírito Santo nos convida a fazer. Amém? Aleluia. Vamos orar e falar com o Senhor Jesus. Senhor Deus, amado Pai Jesus, nesse momento, Senhor Jesus, eu quero somente Te agradecer por tudo que o Senhor já fez nesse lugar. Oh Espírito Santo, como é bom estar na Tua presença. Já Te sentimos nesse lugar, Pai. Sentimos o Senhor aqui e sabemos que o Senhor é um agente transformador. Então nesse momento eu Te convido sobre essa igreja a transformar as vidas que aqui estão. Eu Te convido também a ir de encontro a cada pessoa que está assistindo por esse celular, Senhor Jesus. Que o Senhor seja um agente de transformação na vida deles. Que eles comecem a ver o Teu agir, o Teu tocar, Senhor Jesus. E que em tudo, Senhor Deus, oh Pai, o Senhor esteja presente. Que em cada momento das nossas vidas, nos momentos alegres, nos momentos tristes também,
que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja nos amparando, que a gente esteja cada dia mais se aproximando de Ti, que a gente cada dia mais esteja próximo a Ti, Pai. Eu te clamamos e te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.